Semana de derby, muita preparação, muitos treinamentos, né? O técnico Ramon Dias está trabalhando intensamente com quase todo o elenco, mas ele não pode contar ainda com alguns jogadores por conta dessa data FIFA. O mesmo está acontecendo lá no Palmeiras com os jogadores convocados, faz parte, né? O calendário permitiu isso, muitos estaduais já finalizaram, o Paulista ainda tem essa grande final para disputar na quinta-feira. Vamos lá, Memphis Depay, como a gente já havia dito, né? É o primeiro a chegar. Na verdade, ele ainda não chegou, né? Eu só esqueci da diferença, né, da distância, né? Porque ele está vindo da Europa, então ele embarcou nessa segunda-feira, esperado na manhã de terça-feira para se juntar ao elenco e aí continuar os trabalhos ali do Corinthians visando a grande final. Ele que atuou 84 minutos no jogo da quinta-feira diante da Espanha na semana passada e 101 minutos no jogo de volta contra a Espanha também, em solo espanhol, na eliminação da Holanda na Liga das Nações, né? Nas penalidades, inclusive, ele marcou um gol, atingiu o número de 100 jogos com a camisa da seleção holandesa, foi homenageado, está retornando em alta. Eu acho que esse é o ponto positivo. Ele jogou bastante. Ok, pode ser que tenha um desgaste ou outro aqui, mas acho que o Memphis, que buscava isso desde que ele voltou a jogar, né, desde que ele veio para o Corinthians, era voltar à seleção holandesa. Ele precisa de 3 golzinhos ainda para se tornar o artilheiro máximo. Então, visando as próximas datas FIFA, a própria Copa do Mundo, o Memphis vai querer corresponder dentro de campo. E sabe que nada mais marca um jogador do que a conquista. E ele tem uma final para disputar na quinta-feira e pode ser o protagonista de um título que o Corinthians não ganha há 6 anos. Então, eu acho que esse é o ponto positivo. O Memphis volta com essa casca, né? Da seleção holandesa, de um camisa 10, de uma referência, de um cara que foi muito elogiado, né, nesses 2 jogos e que está voltando a frequentar a seleção, que é algo que ele queria muito. E para isso ele precisa estar em alto nível aqui. Então, ponto para ele, ponto para o Corinthians, acho que isso só vai trazer benefícios. Os outros convocados, eles entram em campo na noite dessa terça-feira, do dia 25. Então, é um pouco mais difícil. Só que aí tem uma logística montada para que eles participem do último treinamento, quarta-feira de tarde, na parte da tarde, o último treinamento visando a grande final. E aí o Ramon vai ter todo mundo à disposição. Uma pena que eles não conseguiram trabalhar a semana inteira, mas o restante do grupo trabalhou. É um grupo que já se conhece desde o ano passado, tem pouquíssimas caras novas, né? Eu diria nenhuma, né? Desse ano, inclusive, a não ser o Angileri, que chegou recentemente, mas de resto o grupo todo se conhece. Então, vamos lá. José Martínez e André Carrilho, eles entram em campo na noite de terça-feira no Monumental de Maturim, na Venezuela, e os dois, depois da partida entre Venezuela e Peru, eles embarcam num voo fretado para que estejam presentes na quarta-feira pela manhã e à tarde participem do treinamento. Então, Martínez e Carrilho estarão no mesmo jogo, um pela Venezuela, outro pelo Peru. Eles embarcam no voo fretado e chegam a tempo de participar desse último treinamento. O Romero, ele estará em campo contra a seleção da Colômbia. E aí, Romero e Richard Rios, jogador palmeirense, eles retornam juntos. Eles estarão na Colômbia, retornam juntos, algo que já havia sido definido pelos dirigentes dos 2 clubes, né, num comum acordo da Leila Pereira com Augusto Melo. O Paulo Bosi, também vice de futebol, já tinha falado sobre o assunto de que o interesse é de ambos, né? Então houve uma logística né, combinada aí para que os 2 que estarão no mesmo jogo retornem a São Paulo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então o Romero também estará presente nesse treinamento da quarta-feira. E aí restará o Félix Torres, que estará em campo pela seleção equatoriana diante do Chile, em Santiago. Pela proximidade, pela ausência de escalas, ele conseguirá retornar a tempo, ainda na manhã de quarta-feira, para poder estar presente na quarta à tarde e participar desse treinamento. Então, com isso, Martínez e Carrilho, que vem em voo fretado, o Romero junto do Richard Rios, o Memphis já está retornando e o Félix Torres num voo tranquilo aí, vindo de Santiago, sem escalas, para chegar em São Paulo a tempo. Então, essa é a logística para que todos estejam a pleno na véspera. Você vai me perguntar que isso é normal, que isso é legal? Não é, né, gente? Os caras em campo ainda na terça-feira para depois jogar uma final na quinta. É o calendário. É a data FIFA.
que é uma mentira, né? Quando a gente diz, não, na data FIFA tudo para. Não para, né? Quando o jogador, 48 horas depois, tem que estar em campo. Então, acho que foi muito mal pensada essa final do Paulista, até com essa distância de 11 dias, mas agora não tem muito o que fazer. O jogo está marcado para quinta-feira, 9h35 da noite, para que o Corinthians possa confirmar o título paulista. Vai fazer isso? Não sabemos. Do outro lado tem o Palmeiras, que é um grande adversário, e uma diferença de um gol, em que o Palmeiras nos últimos anos reverteu, depois de perder a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo. Porém, ele decidiu em casa. Então tem essa diferença. E tem todo mundo lembrando de 2018, quando o inverso aconteceu. O Palmeiras ganha na Neoquímica Arena no primeiro jogo, o Corinthians sai na frente no Allianz Parque, leva a decisão para os pênaltis e aí se sagra campeão dentro do Allianz Parque. É o grande temor dos corintianos, ninguém quer que isso aconteça, esse inverso agora, né? Essa revanche, essa vingança, essa resposta do Palmeiras. Até porque aquele 2018, aquele campeonato, é muito reclamado pelos palmeirenses por conta da suposta interferência externa, do pênalti do Dudu marcado depois voltado atrás, do Maurício Gagliotti bradando, esqueçam esse Paulistinha e tal. Então, foi um campeonato muito polêmico, muito discutido. Então, vocês imaginem como o Palmeiras deve estar preparando esse jogo da volta. Agora, tem um grande trunfo do Corinthians. O Corinthians tem vários trunfos para ser campeão. E aí quando a gente fala de uma vantagem, é uma vantagem significativa, mesmo com todas as dificuldades de ter o Palmeiras do outro lado, falando honestamente para vocês. Mas o Corinthians tem alguns trunfos muito importantes, e o principal deles, eu considero o sistema defensivo, curiosamente. Eu vou citar outros também, tá? Mas esse para mim é o principal. Porque se o Corinthians não tomar gols, o Corinthians é campeão. Claro, se o Corinthians empatar com gols, o Corinthians também é campeão. Mas o fato é que, pela primeira vez na temporada, e justamente na hora decisiva, o que é o mais importante, o Corinthians chega num momento positivo da sua defesa. Muito por conta da afirmação da dupla Félix Torres e Gustavo Henrique, e também pelo ingresso de Fabrício Angelieri. Acho que a gente tem esses três como grandes pilares. E mais um, né? O Ranielli à frente da defesa, baixando muitas vezes para um terceiro zagueiro e fazendo essa proteção à defesa. A partir do momento em que o Ramon definiu esse time, são 2 jogos. Ele ainda define antes, né, no clássico contra o Santos, que ele toma um gol, é verdade. E aí depois ele vai jogar contra o Barcelona em Guayaquil, em que o Félix Torres e o Gustavo Henrique jogam, mas aí ele inventa um sistema de 3 zagueiros que nunca tinha treinado, e ele não tinha nem Ranielli nem Martínez nesse jogo. O time ficou exposto, o Tchoca cometeu um pênalti infantil e o resto vocês já sabem. Num sistema que ele nunca tinha utilizado na temporada, tá? Depois disso, o Gustavo Henrique e o Félix Torres, eles não levaram mais gols. O Corinthians tem 2 jogos em que o Corinthians não levou gols. E aí a gente tem esse exemplo do jogo no Allianz contra o Palmeiras, do Angelieri anulando o Estevão, que é hoje jogador de seleção brasileira, já vendido para o Chelsea da Inglaterra. Até o Mateuzinho foi bem. Porque aí você tem um sistema que funciona. Então o Ramon, por mais críticas que se faça, por mais problemas que o time tinha na bola aérea, e até de forma defensiva como um todo, esse sistema foi adequado. É pouco tempo, é verdade, mas é justamente no momento que mais importa. Então, o Corinthians conseguiu estar numa sequência interessante, sem levar gols e num ajuste que ele até não foi tão complexo assim. Você pôs o Ranielli ali à frente da defesa e entrou um lateral esquerdo que é o dono da posição. A partir do momento em que ele fez isso, o Corinthians parou de tomar gol. Não é o único trunfo que o Corinthians tem para ser campeão, mas é o principal, na minha opinião, porque enfrentou no jogo de ida já um poderoso adversário, vai enfrentar de novo e se a defesa estiver bem, gente, o Tite nos ensinava isso. Ainda mais com a qualidade, e o Emiliano fala muito isso nas entrevistas, ainda mais com a qualidade que o Corinthians tem do meio para frente, se você não tomar gol, em algum momento o Corinthians vai fazer. Ainda mais jogando em casa. Então, começa por aí. Começa por aí. Esqueça essa história de, não, se a gente vencer por 5-4 tá legal. Não. Não é o pensamento agora e nem deve ser. O pensamento deve ser que a defesa esteja consistente. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians tem que jogar para se defender, não é isso. Mas se for atacado, e provavelmente será, que tenha essa segurança, porque lá na frente, aí vem os outros trunfos do time do Ramon. Bom, a entrada do Ranielli à frente da defesa, para mim, fez toda a diferença.
Claro que o time tem um goleiro acima da média, que mesmo quando passa dessa defesa, o goleiro acaba salvando. Então esse é um outro acerto, não necessariamente do técnico Ramon Dias, mas de Fabinho Soldado, que vai lá buscar, né, o Hugo Souza em Portugal e fixa ele como titular depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, e ele resolve o problema. Aí você tem o Angileri, Gustavo Henrique, Félix Torres e o Mateuzinho voltando a jogar bem. Ranieri à frente da defesa, André Carrilho, e aí a gente tem que fazer uma pausa aqui, né, para comentar e falar sobre André Carrilho, né, que é um senhor jogador. O José Martínez, que tá correndo que nem um louco, marcando, armando o jogo, tá em todas as partes do campo. E o Rodrigo Garro, né, na ponta desse losango, com o Memphis e o Yuri Alberto. O Yuri, cara, tá vivendo de novo um momento muito especial. O Memphis tá vindo da seleção da Holanda com essa motivação de ter voltado para a seleção e estar presente com frequência agora na seleção, que era um objetivo dele. Você tem o Garro, que ainda não aconteceu em 2025, já fez até um gol e tudo mais, mas a gente sabe que ele teve muitos problemas para começar o ano, então o Garro, que tem histórico inclusive contra o Palmeiras, pode ser esse cara para daqui a pouco resolver o jogo, numa bola parada, num chute a média distância, numa assistência. O Garro que não jogou o primeiro jogo, pela questão do sintético, dores no joelho e tal. Então o Garro talvez esteja aguardando o melhor para esse jogo, para essa finalíssima. E aí você tem, né, citei aí, né, o Memphis e o Yuri, que também estão vivendo um momento especial. E diante de tudo isso, cara, você tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. O Corinthians chegou até essa final com muitos méritos. Tem a melhor campanha, a melhor pontuação, teve a vantagem de decidir em casa, pegou o Palmeiras no primeiro jogo da final e venceu no Allianz Parque, onde a defesa foi muito elogiada, e agora decide em casa diante da sua torcida no jogo que pode confirmar esse título. São muitos trunfos para o Corinthians ser campeão. Só. Hoje eu recebi muitas informações de vocês, torcedores, e se tem alguém que compra a briga do torcedor pelo certo, sou eu há muito tempo, né? Eu não, graças a Deus, não tenho dirigente de estimação, como muitos torcedores têm, infelizmente. Assim, eu fico chateado com a questão dos ingressos, porque eu sei que o Augusto Melo não vai fazer nada. Eu acho que o policiamento tinha que ser triplicado, sabe? Tinha que aumentar em 10 vezes o policiamento, a segurança, né? Colocar policiais à paisana, fazer um serviço. Por que não resolvem isso à moda antiga? A moda antiga. O cara chega lá, paisana, pô, tá vendendo ingresso aí? Tô. Quanto que é? Não, é o seguinte, irmão, nós viemos, né, mete até aquele portuguesão errado, nós veio num busão aí, tem uns 30 mano aí sem ingresso aí. Tem 30 ingressos? Aí o cara fala, tenho 30 ingressos, vamos ali. Pô, como é que um cara pode ter 30 ingressos? Aí já alguma coisa tá errada. Entendeu? Meteu o flagrante. Eu não sou policial não, tá? Você pegou um cara com 30 ingressos, aí, meu irmão, aí é interrogatório. E aí, conseguiu onde? Ninguém consegue 30 ingressos se não for, meu irmão, com algum tipo de vantagem. E aí, é uma final de campeonato, tem ingresso sendo vendido aí a R$ 1.300, até mais, R$ 1.500, R$ 2.000. Tem ingresso sendo vendido por vários, né, por diversos valores. E aí o que acontece? Tá? O que acontece? Hoje, né, eu recebi mensagens de PCD, tá? PCD, pessoas com deficiência que teriam uma certa, podemos dizer assim, né, prioridade para comprar os ingressos, que foram comprar de manhãzinha assim que abriu e já não tinha, estava esgotado. Teve pessoas do fiel torcedor que foram comprar, esgotado. Tivemos conselheiros. Eu tenho vários prints do grupo dos conselheiros, que eu tenho os meus espiões lá no grupo do conselho. Vários conselheiros que têm direito também a ingresso, queriam comprar e falaram que historicamente
os ingressos estavam esgotados. Historicamente, nunca havia acontecido isso antes, e existe uma regra no Corinthians que o conselheiro pode comprar até um dia antes do jogo. O cara tá comprando, tá tentando comprar 3, 4 dias antes do jogo e não consegue. Onde foram parar os ingressos? O conselheiro hoje me ligou e falou assim para mim: Samir, sou conselheiro, não consegui comprar para mim, para minha família. Vários conselheiros reclamando, né? E tem conselheiro do Corinthians, né, falando o seguinte: ó, esses ingressos aí vai parar na mão dos cambistas para ser vendido por 1.600, porque é impossível. Onde foram parar esses ingressos? Eu acho que, né, na quinta-feira precisa ocorrer um mutirão, né? Todo mundo ficar ligado nisso, porque se tiver cambista vendendo ingressos nas redondezas, e vai ter do estádio corintiano da Neoquímica Arena, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Então, os conselheiros também estão sentindo na pele o que o fiel torcedor sente todo jogo. Eu conversei com um conselheiro hoje que ele tinha, vou usar minha gíria, caído para o lado do Augusto. Ele tinha se inclinado para o lado do Augusto, por estar de saco cheio da renovação e transparência. Ele se inclinou para o lado do Augusto. E agora, meu irmão, eu duvido que ele vote no Augusto. O cara estava revoltado. O Augusto mexeu numa seara que ele não deveria mexer. Sabe? Na verdade, não é que ele mexeu. Ele deixou de mexer, né? Porque ele não tem feito nada. Uma nota oficial, o que o Augusto Melo, presidente do Corinthians, tem feito em relação aos ingressos? Cara, você vai mexer com o torcedor. Agora os conselheiros. Quem vota? Quem vai votar? Porque a reunião está suspensa ainda de votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Essa reunião deve acontecer na segunda quinzena de abril, tá? É o que eu acredito. Não é uma informação que dê para cravar, mas batendo papo com um conselheiro aqui, com outro ali, com pessoas influentes, acredito que em abril, no final de abril, deva ser votado o impeachment do Augusto. O Augusto, com título ou sem título paulista, vai cair, velho. Tem cambista vendendo ingresso hoje. E tem torcedor que é do fiel torcedor, que é conselheiro, que é PCD, que não consegue comprar. É difícil de entender. Você pode deixar aqui o seu relato que eu leio. Sabe, pô, eu tô lendo relatos, velho, assim que são, sabe, pô, é triste, meu irmão, o que a gente tá vendo, e aparecer pessoas, tá? Ó, por exemplo, Roberto Júnior, fala, Samir, tá? Me mandou aqui, ó, Instagram, tá? Fala, Samir, boa tarde. Estava assistindo o Blend e vi que os conselheiros estão achando ruim não conseguir comprar ingresso. Te trago um relato que vem se repetindo. Hoje abriu as vendas para PCD às 9 horas. Entrei no site às 9, em ponto. Em ponto, às 9 em ponto. E apareceu esgotado, tá? Isso vem acontecendo em quase todos os jogos. Teoricamente, o PCD está como prioridade de compra. Ele disse aqui, teoricamente, o PCD está como prioridade de compra, mas é quase impossível conseguir. A área de PCD fica vazia durante os jogos, olha só, e mesmo assim é muito difícil conseguir. Era um sonho ver uma final contra o maior rival, e essa diretoria amadora não consegue cuidar nem do maior patrimônio, que é a torcida. Uma vergonha o que estão fazendo com o nosso clube, tá? Fala, corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí as notícias do Corinthians, falar mais um pouquinho dessa preparação toda, dessa logística toda que o Corinthians tem feito para poder trazer esses jogadores que estão na data FIFA e eles estarem disponíveis e bem para jogar esse jogo de quinta-feira. A gente já discutiu aqui muito a questão das datas, se podia ter sido pensado melhor, se não podia, aí a gente já entra numa discussão muito maior, né, que é a programação do futebol brasileiro, que a gente sabe que não é das melhores, são muitos jogos, realmente são muitos jogos, é um país que vive e respira futebol, e isso acaba influenciando na quantidade de jogos também que tem na televisão, acaba gerando muito dinheiro, enfim, a gente sabe tudo que envolve o futebol aqui no Brasil, e isso deságua na questão
do calendário, que é um calendário complexo, complicado, cheio de datas, com pouco descanso para os jogadores, com muitas lesões por conta disso. E a gente ainda no meio disso tudo tem as benditas das datas FIFA, né, que tiram os jogadores dos clubes, levam para as seleções para fazer a disputa dos jogos e acaba aí muitas vezes impactando na logística do clube, e a gente vai falar a respeito disso, dessa matéria que saiu aqui da Jogada 10 falando dessa situação toda. E aí eu deixo para vocês sempre também como o link aí dos créditos dos vídeos para quem quiser acompanhar os vídeos completos, né, o trecho dos vídeos completos, quiser dar uma lida nas matérias também, fica sempre aí na descrição para vocês, beleza? Bom, deixa eu falar aqui para vocês, então, mais um pouquinho dessa questão da logística. E passar rapidinho também, antes de falar disso, dessa situação toda, né? Tá chato esse negócio, né? Envolvendo a questão dos ingressos pro jogo, um jogo importante. O Corinthians já tem um tempo que não disputa uma final de campeonato, que tem tanta possibilidade nos últimos 6 anos aí de se sagrar campeão de novo. E aí a gente tem toda essa situação envolvendo polícia e tudo mais, com a questão dos ingressos. Então, pô, o Corinthians tem que, o presidente tem que tentar resolver essa situação o mais rápido possível. Eu tava até lendo aqui uma parte da matéria, revolta da Fiel, né? Nos últimos meses houve uma avalanche de reclamações dos membros do programa Fiel Torcedor, criado para beneficiar e dar prioridade por meio de planos pagos àqueles que pretendem adquirir ingressos para os jogos da equipe alvinegra. As manifestações têm ocorrido nas redes sociais, nos canais de ouvidoria do clube, na plataforma do FT e também na polícia. Dezenas de boletins de ocorrência foram registrados por torcedores que estão adimplentes em seus planos, mas não conseguem sequer ter a chance de comprar um ingresso. Então, eu sei que o estádio acaba que fica pequeno para o tamanho da nossa torcida. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida, tem que ser ampliado o mais rápido possível. Eu acho que não tem que ficar demorando muito para trabalhar nessa ampliação, porque é um dinheiro garantido. Ampliou, vai encher o estádio, os lugares que forem colocados eles vão ser preenchidos e vai se autopagar. Então tinha que primeiro aumentar essa questão toda e colocar aí uma empresa que consiga gerir isso daí de uma forma melhor, porque tá dando para ver que essa daí que tá gerindo não tá indo bem não. Mas enfim, o Corinthians tem que resolver isso o mais rápido possível. E agora passar por essa situação aqui envolvendo os atletas, né? O Corinthians quer todos os jogadores convocados da data FIFA para a final do Paulistão de 2025. E por isso a diretoria organiza uma logística para trazer 5 atletas e enviou um fisioterapeuta à Venezuela. O objetivo é acelerar a recuperação de José Martínez e André Carrilho, que se enfrentam nessa terça-feira pelas eliminatórias. Bom, aí tem duas preocupações, né? A gente tem a primeira preocupação do Martínez, que não jogou o primeiro jogo, deve jogar esse segundo jogo, já saiu com certos desconfortos do jogo da final, do primeiro jogo da final contra o rival, então já não foi 100% a pleno fisicamente lá para defender a seleção dele. Então assim, eles vão estar juntos ali, né? O jogo vai ser uma seleção contra a outra, então já tem aí até uma fisioterapeuta do Corinthians que vai acompanhar os atletas lá para tentar acelerar o processo dos dois, que é interessante, né? O Corinthians tendo que fazer todo um sistema aí para poder equalizar isso, né? E conseguir trazer esses jogadores em mínima condição para jogar, porque a gente sabe que 100% eles não vão estar. Aliás, a comissão técnica do Timão está preocupada com a condição física dos meios-campistas. Bruno Gortati, responsável pela preparação, viajou a Maturim para acompanhar ambos. O trabalho regenerativo começará logo após a partida, ainda no avião. Desse modo, os jogadores e o preparador retornarão a São Paulo em um voo fretado pelo Corinthians. Eles devem chegar ao CT Joaquim Grava na quarta-feira, um dia antes do jogo. O elenco terá apenas um treino antes da final contra o Palmeiras na quinta-feira. A situação de Ângelo Romero é semelhante. O clube também fretará um voo de Barranquilha para trazer o paraguaio e o colombiano Richard Rios do Palmeiras. Essa parceria entre os rivais facilitará a logística. E o Memphis Depay, que jogou no domingo, esse sim, né, 4 dias de descanso, tudo ok. Mesmo assim, ele jogou uma prorrogação, jogou 101 minutos de um jogo, então tem que se dar uma atenção na recuperação dele. Se apresenta nessa terça-feira, ele terá pelo menos 2 treinos antes da decisão, diferente dos companheiros que atuaram na América do Sul. Bom, a gente sabe que esses caras não vão treinar antes do jogo, basicamente. Eles vão ajeitar alguma questão posicional,
vai ser mais conversa do que qualquer outra coisa, mas é o calendário brasileiro, não tem muito que a gente fazer. Tinha que ser revisto muita coisa para poder ajeitar, mas tá aí o Corinthians, mesmo com essas situações todas, conseguindo dar um jeito aí de trazer esses atletas na melhor condição possível. Beleza, galera? Essas as informações. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até amanhã. Valeu e vai Corinthians!